Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai ver sobre o que foi esse governo, esse período da era Vargas, né? Uma figura que ela é tão comentada, muita gente ama, muita gente odeia, fala-se muito bem desse cara, fala-se muito mal e todos os lados têm a sua razão, tem a sua verdade. Então nós vamos ver um pouco sobre o que foi esse período tão marcante da história do nosso país. Assistam aí. Era Vargas, período de 1930 a 1945, 1951 a 1954. Apresento a vocês o senhor Getúlio Vargas, também conhecido como pai dos pobres e a mamãe dos ricos. Vamos ver agora como que Getúlio Vargas chega ao poder. Estamos no ano de 1929 e 1930. É o fim do período da República Oligárquica e a gente pode dizer também que é o período da crise da política do café com leite. Então, crise de 29, período de 1929. Estados Unidos vive a crise de 29, que isso se repercute pelo mundo inteiro e afeta inclusive o Brasil com a sua produção de café. Em 1930, a gente tem uma crise na política do café com leite. Lembrando a vocês o que era a política do café com leite? Era a alternância no poder entre Minas e São Paulo. Então nós temos como presidente o Washington Luiz, que era um paulista. E pela ordem, ele agora deveria indicar um candidato mineiro. Mas ele desconsidera isso, com medo da crise que se assolava e com medo de que esse candidato mineiro viesse a fazer algo que comprometesse a economia, ele indica Júlio Prestes, que era outro paulista. Então ele quebra o ciclo do café com leite. Com isso, Minas Gerais se sente prejudicado e com isso promove uma aliança liberal junto com o Rio Grande do Sul e a Paraíba, indicando Getúlio Vargas, que era gaúcho, à presidência. Então nós temos as eleições entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Júlio Prestes acaba ganhando essas eleições, mas Getúlio Vargas e sua equipe acabam dissimulando ideias de que foi um golpe, houve fraude nessas eleições. Além disso, somado ao assassinato de João Pessoa, que era o vice-presidente de Getúlio Vargas, paraibano, e aí ele coloca a culpa na equipe de Júlio Prestes, e aí com isso a população brasileira acaba acreditando na ideia de um golpe, de uma fraude, e os militares apoiam essa aliança liberal e acabam impedindo que Júlio Prestes assuma o governo. Então a gente tem no governo agora o candidato que ficou em segundo lugar na votação, senhor Getúlio Vargas. E aí a gente tem o momento da Era Vargas, que é dividido em 4 momentos. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Governo constitucional, de 34 a 37. Estado Novo, de 37 a 45. E, por fim, o governo democrático, de 51 a 54. Nós vamos ver agora analisar o período do governo provisório, de 30 a 34. E por que ele tem esse nome de provisório? Porque o Getúlio Vargas não ganha o direito de assumir a presidência. Ele deveria assumir essa presidência até se fazer novas eleições e a população escolher um outro candidato, já que há uma crise política devido às acusações e ao contexto das eleições de Júlio Prestes. Então ele deveria assumir até que eleições fossem chamadas, fossem feitas e um novo representante fosse eleito. Só que Getúlio Vargas não chama essas eleições, ele vai enrolando ao longo do seu governo e aí ele fica durante 4 anos como um governo provisório. A gente tem esse período chamado de Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas assume seu governo, acabando com a era da República Oligárquica e a era da política do café com leite.
Com as principais medidas desse governo provisório. Uma das primeiras medidas foi fechar o Congresso Nacional, proibindo que deputados e senadores exercessem o seu mandato. E aí também ele faz nomeações de interventores estaduais, demite todos os governadores eleitos e coloca interventores, pessoas da sua confiança, para governar os estados. Ele cria algumas leis trabalhistas nesse momento também. Ele cria ministérios da educação, da saúde, do trabalho, indústria e comércio. Antes, educação e saúde fazia parte de um único ministério e o do trabalho, indústria e comércio não existia. Então ele faz a separação do Ministério da Educação e da Saúde e cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E uma das grandes realizações desse período é a criação do Código Eleitoral Brasileiro em 1932. Esse Código Eleitoral traz o voto secreto. A partir desse momento, eu não sou obrigada a declarar quem é o meu candidato, em quem eu votei. Isso inibe algumas fraudes e inibe também aquela perseguição que a gente tinha na época do coronelismo. Delegou juízes eleitorais para fiscalizar as eleições, fiscalizar os processos eleitorais, a apuração dos votos, para reduzir as fraudes. E um dos grandes destaques, ele concede o voto feminino. Então, no Brasil, a partir de 1932, a mulher ganha o direito de votar. Ela ganha o direito de votar e também de ser votada, também de se nomear candidata. Isso vai marcar um grande passo para a política de Getúlio Vargas e para a história do Brasil. Porque os outros países, por exemplo, França, só deu direito a voto às mulheres em 1945 e no Brasil, em 1932, as mulheres já poderiam votar. Mas essa questão do voto feminino, ela acontece como uma grande jogada política. Por quê? Não é porque Getúlio Vargas era bonzinho com as mulheres, mas ele via nas mulheres uma grande parcela de possíveis eleitores seus, eleitores, mulheres que poderiam elegê-lo. Então, ele dá o acesso a essas mulheres de poderem votar. Durante esse período também a gente tem a Revolução Constitucionalista de 1932. O que é isso? Foi uma revolução que acontece em São Paulo, onde os paulistas exigiam que Getúlio Vargas chamasse novas eleições ou fizesse uma nova Constituição. Então, os eleitores paulistas vão às ruas exigindo que Getúlio Vargas faça uma Constituição e chame as eleições, e pegam em armas, e é um grande movimento. Então é uma briga entre São Paulo e as tropas de Getúlio Vargas. Há uma vitória do governo de Getúlio Vargas, dos militares de Getúlio Vargas, mas nós podemos também dizer que é uma vitória política dos paulistas, que mesmo perdendo, em compensação, o governo decide fazer a Constituição e chamar as eleições em seguida. E aí a gente tem destaque a 4 estudantes que morreram nos confrontos da Revolução Constitucionalista: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E a sigla dos seus nomes, MMDC, fica marcada com o movimento constitucionalista. Aí nós temos a imagem da população das ruas em meio a essa revolução. Então, nesse momento, a gente encerra aqui esse período do governo provisório. A partir de agora, Getúlio Vargas vai criar uma Constituição e logo depois ele vai chamar eleições, ou deveria chamar eleições, para poder sair do cargo e entregar para outra pessoa. Vocês vão fazer os exercícios do livro, página 38, vocês vão fazer apenas os conceituais, do 1 ao 5. Exercícios do livro, página 46 e 47, vão fazer os conceituais 1 e 2 e contextualizados 7 e 8.
Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido esse conteúdo. Não deixem de fazer os exercícios, tanto o exercício do livro proposto nos vídeos, quanto os exercícios que eu aplico em aula. Anotem as dúvidas e esclareçam essas dúvidas, me procurem se precisarem, tá? Então é isso. Fiquem com Deus, se cuidem, estou morrendo de saudade de vocês. Espero vê-los em breve, o mais rápido possível. Fiquem com Deus. Beijo.